Tem aula, tem tudo. Pode ir. Tá vendo? Pronto. Agora sim, vamos aqui conversar com o meu caro amigo, professor Udenilson Batista, que ele é professor hoje, viu gente? Professor hoje, mas está licenciado, porque ele é candidato a deputado estadual pelo PSOL, número 50011. E aí, ele está licenciado, porque ele está em campanha. Vamos bater um papo com ele, com o Udenilson, conhecer um pouquinho. Eu falei um pouco mais cedo sobre as origens dele, ele falou, morou na Rua dos Artistas, né? Falou do avô dele, saudoso Binga, amigo do meu pai, José da Miranda, enfim, família boa, bacana. Mas conhecer um pouquinho mais do Udenilson. Você estudou quais colégios do início, lá do comecinho? Quais escolas aqui em que você estudou? A primeira escola que eu estudei foi Almírio José da Silva. Já tinha? Já tinha. Você tem quantos anos mesmo que a gente falou nessa antes? 43. Já tinha um Almírio? Almírio. Primeira escola que eu estudei, lá saiu, né? na Tá Balança. beijando, Ainda tinha lá o Pantanal do seu Lauro. Vou até mandar um abraço pro seu Lauro, que se encontra doente, né, gente? A gente dá uma visitada. Um abraço, pessoal. E aí, minha primeira escola, Almírio José da Silva. Minha professora do coração, Josefina, filha do Zé de Souza. Não, Hoje ela mora em Bonfim. não. A gente fazia desfile de 7 de setembro, o treinamento era na pista, que eu já tinha pista ali. Era bom demais, viu? Ali a pena. Depois eu fui para o Belarmino, porque o Almírio se tornou inacessível. Teve aquele período que a escola quase caiu e tal. E aí nós fomos transferidos para o Belarmino Pinto, onde eu comecei novamente ensino básico. Tive uma passagem pelo ginásio na 8ª série, porque eu queria conhecer o ginásio naquela época, e aí eu fui estudar à noite. O professor Hildo Catarino era o diretor, Hildo Catarino, diretor à noite. Muito bom também, foi até na 8ª série. Depois eu fui para o Belarmino novamente, onde cheguei a concluir todo o meu ensino médio, né? Em Belarmino Pinto. Bem interessante. Me formei lá também, magistério, uma turma muito boa. A semana passada o Zé da agência me entregou um convite da turma de magistério, que eu nem tinha. Aí deixa eu guardar aqui no meu arquivo, no meu baú, que esse arquivo vai servir muito para colocar aí no futuro. A gente tá mostrando aos colegas. Deixa eu ver se você é contemporâneo meu. A época do Belarmino Pinto, que você concluiu o seu magistério, era pago ainda na época que... Não, já era gratuito. gratuito. Era pago. A minha turma de magistério foi a última, antes de transformar em normal. A última era no governo de Dr. João. Fizemos uma belíssima formatura, Orquestra Madrigal Soares. Muito bom mesmo. Boa formatura. Clube 2 de Julho, Valsa e etc. Muito bom, muito bom. Final do Clube 2 de Julho. Isso. Fala final hoje, né? Não, mas vai, agora ele vai. Vai, tá. Sim. Quem está presidente hoje? Que eu nem sei. Olha, Ainda é o quem- Paulo Henrique? Não, deve ser aquele menino, o Zacarias da Zacarias. Quem estava na frente essa semana passada é o Zacarias. Sério? E aí tem alguns pormenores, já resolveram. Eu acho que o clube agora Tomara. Deus ajude. vai adiantar. Inclusive, eu fiquei sabendo de um negócio em relação, e aí já era para ter sido feito há muito tempo, daquela área ali atrás, né? Fechar num trabalho junto com a prefeitura para estacionamento, uma coisa assim, né? Tá, eu acho que Zacarias é um profissional de mão cheia e tem umas ideias brilhantes. Um baita ser humano. Muito, um baita ser humano. A família toda, viu? Beto, todo mundo. Vamos voltar aqui para você. Eu quero, como diz, eu quero Vamos lá. desvestir você, para todo mundo saber quem é o Denilson aqui no nosso podcast. Ah, claro que a gente inteira sabe quem é, mas assim, quanto mais a gente expandir, melhor ainda. Gente, a cervejinha é da distribuidora de bebidas Itiúba. O pastel aqui é da minha amiga Guinha Lanches. Muito bom, viu? Aqui o Denilson aqui comendo pastelzinho, já comi um. Enfim, fora do Almírio, vocês falam da professora Josefina, mas fora de algum professor que deixou saudades lá no Almírio, na sua época de Almírio. E conte um fato curioso pra gente. Eu sei que você tem. Eu fiz estágio no Almírio. Estagiei lá. E tem duas professoras que eu lembro bem e que eu gosto muito. Professora Donga, nossa vizinha aqui da Rua do Cruzeiro, e a saudosa professora Zene.
Sim, dona Foi Zene, diretora lá e... Vizinha nossa lá da Benjamin Constant. Nossa, essa aí eu guardo no meu coração. A professora Zene, né? Muito gente boa. Me deu assim um acesso enorme, inclusive no tempo do meu estágio. E eu escolhi fazer Almiro porque foi a escola onde eu iniciei os meus estudos. Eu vou para Almiro fazer meu estágio lá porque eu quero fazer isso e lá conseguir fazer o estágio. E assim, Dona Zene me deu a maior força do mundo e a turma era dela também que eu estagiei, né? Faz muita falta em Itiúba, muita mesmo, muita. Amiga do coração e ali eu guardo, né? Tá guardado. Verdade. Fala do Belarmino aí, professor. Deixa eu E do saber. Belarmino, minha professora de estágio foi Cecília, né? A ex-prefeita Cecília. Mas de Belarmino eu tenho boas lembranças. Desde a professora Nildinha, professora Marta, professora Gracinha. Mas tem duas pessoas que aliás, vou colocar três, que eu gosto muito, que passou pelo Belarmino da minha época. Primeiro, o professor João Batista, que foi diretor do Belarmino. Saudoso, Batista. Saudoso Batista. Depois, a professora Dita. E por fim, e essa aí é do meu coração, porque mesmo após ela ter saído do Belarmino, a gente continuou amigos, nós continuamos fazendo reis, ela abria a casa dela para a gente fazer teatro, cultura, que é a professora Mariana Simões, irmã do seu Vavá. Essa aí vai ficar guardada para sempre. Inclusive eu tenho lá em casa um álbum fotográfico da festa de reis que a gente fazia na casa de Mariana. Então essa vai ficar no meu coração. Belarmino é a minha escola que me formou, ótimos profissionais, né? Está aí hoje municipalizado, também com ótimos profissionais. E colegas meus ensinam lá, do meu tempo de magistério. Mas Mariana, quem não conheceu Mariana, né, procure os parentes para ver a história de Mariana, porque é uma pessoa de um coração imenso. Imenso. E essa aí vai ficar guardada para sempre. Aí você terminou o seu ensino médio, fez seu estágio, aí resolveu fazer o NEB. Ou foi antes disso? No NEB foi bem depois. Depois do estágio depois do meu ensino médio eu fui para São Paulo. E lá em São Paulo eu fui trabalhar depois de um ano, né? Arrumei um emprego engraçado, que em São Paulo eu cheguei para trabalhar, fiquei um tempo em São Mateus. Depois fui para casa de minha tia em Guarulhos, minha tia morava em Guarulhos. E eu saí de Itiúba com apenas a passagem e algum recurso para pagar. E aí teve uma noite lá em Guarulhos que eu vi um anúncio no jornal. Estava precisando de um emprego para lavar pratos no Itaim Bibi, no centro de São Paulo. Aí eu disse, eu vou. R$5 no bolso naquela época, só era passagem de ida. Peguei o jornal, botei no bolso, vou. Fui. Como eu sabia algumas palavras em francês, e o restaurante era francês, era um restaurante do Abílio Diniz, da família de Abílio Diniz. Aí cheguei em São Paulo com esses R$5. O atendimento no restaurante era à noite. E eu só tinha R$5. Aí eu fui para São Paulo. Fui para o centro de São Paulo, Guarulhos para o centro. Cheguei lá, fui direto para o restaurante. E aí eu quero lavar pratos. Esperei o chefe de cozinha chegar, Pierre. Ele tem o contato dele, viu? Me convidou para ir à França. Até hoje? Até hoje. Me convidou para ir à França, que ele herdou um café do pai. Venha pra Aí França. tem história. Venha pra França. Não, tal. Aí tá, cheguei lá. Olha o tamanho. Cheguei no restaurante. Disse para Pierre: Quero trabalhar, quero lavar pratos. Tem experiência. Experiência a gente faz agora. E aí ele falou, eu falei algumas palavras em francês, né?
de tratamento que a gente aprendeu com Mariana, viu gente? Mariana Simões. E aí ele disse, vem amanhã cedo. Nesse dia, Edmilson, eu dormi na rua. Dormi na rua. Só com uma mochilinha. Dormi na rua ali, em frente ao Pão de Açúcar, entre a Avenida Santa Amaro e o Brooklyn. Dormi na rua. No dia seguinte cheguei cedo. E aí conheci um pessoal de Pernambuco que fazia cozinha. E disse, tô aqui porque fui convidado para lavar prato e tal. Aí ele perguntou, sabe fazer café? Eu falei, sei. Aí preparou uma bacia desse tamanho assim, quase uns 10 litros de café. E disse, me ferrei. Aí vou fazer o café. Fiz o café. Bom café, todo mundo bebeu. Aí quando começou a funcionar, aí tinha lá um restaurante Ranúzio de Itiúba, no mesmo restaurante. Para minha alegria, Ranúzio, que é filho da Binha ali do alto, Grosso, filho de seu Dé, tinha lá um pessoal do alto e tinha outros colegas. Aí eu né? Aí Grosso me convidou, venha morar com a gente no prédio. Eu disse, onde é o prédio? Na Avenida Santa Amaro. E aí eu morei lá com eles um tempão. A gente dividia aluguel, dividia despesas. E lá nesse mesmo prédio morava Marcinho, morava a irmã Dona Arlete, o Coelho, morava no mesmo prédio, trabalhava no mesmo restaurante. Marcinho ainda hoje continua lá em São Paulo, né, trabalhando no restaurante. Menino que criou, abriu Flor de Lis, também trabalhava lá nas mesmas empresas, né, do mesmo dono. E aí a gente foi se conhecendo e eu a consegui, né? Depois de 2 meses eu consegui subir para fazer preparação. Que é preparação? Cortar cebola, cortar alho, essas coisas. E aprendi a fazer diversos tipos de comidas lá, inclusive cozinho até hoje, né? Mas aprendi bastante. No 4º mês, teve aquela crise em São Paulo, Celso Pita fechou o restaurante e tudo, não sei se vocês lembram, né? O prefeito Celso Pita fechou o restaurante em bairro chique, não pode ter lanchonete e tal. E aí, quem foi pra luta? Aqui aprendi com Cecília, então, chama alguém aí. E aí fui escalado para ir representar o sindicato no meio da rua. No meio da rua. Interessante. Foi a minha primeira entrevista em televisão. Saí no canal Século XXI da Rede Bandeirantes. Né? Tava lá todo mundo. 2 meses depois reabri o restaurante. E aí meu avô adoeceu. Liga pra mim, vem embora. Tá? Aí eu vim embora. E aí vim trabalhar com ele, onde passei mais tempo trabalhando aqui com ele, vim cuidar dele. Mas foi uma experiência espetacular em São Paulo. Cidade que eu sou apaixonado. Muito boa. Convido quem não morou, vá morar, que vale a pena. Muita gente bacana em São Paulo. Nosso povo tá lá, muita gente, né? Muita gente boa tá lá, muita gente boa mora lá. Uma cidade acolhedora, igual a Itiúba, acolhedora pra caramba. Eu sou apaixonado por aquela cidade. Tô até pensando em viajar no final do ano, né? Dar uma passeada lá em São Paulo para poder rever os amigos. Fiz muitos amigos, muitas amizades. Mas é isso, a história é essa, né? Valeu a pena e vale a pena. Aí você, aí é que eu tentei atropelar, mas aí, agora que eu puxei direitinho pra gente organizar aqui o nosso bate-papo. Sim. Aí você retornou em 2000 para Isso. Itiúba. Em 2002 concluiu Isso, o ensino médio. o magistério, aí começou a luta no Partido dos Trabalhadores. Por que o Carlinhos é seu amigo, irmão? Rapaz. Lembra que o Carlinhos chama ele de Arcanjo? Era o Arcanjo! A gente briga muito. Carlinhos é meu amigo e irmão. Até falar, quando eu entrei na PJMP, a convite da Dulcineia, minha amiga Dulcineia, gente boa pra caramba. Mas a gente teve uns probleminhas aí, mas a gente vai resolver. Eu espero que a gente resolva. Faz parte. Mas meu Carlinhos é meu, nem só Carlinhos, viu? Irmão de Carlinhos Altemar, que hoje está lá no Rio Grande do Sul trabalhando. Eu tive uma convivência com Carlinhos de vida política, de vida de irmão mesmo, com a família de Carlinhos, de a gente contar nossos problemas e resolver nossos problemas entre nós. Estou passando por esse perrengue, e aí, como é que... Não, eu posso ajudar aqui, eu também, Carlinhos, tá? Não, eu posso...
E até hoje a gente tem essa amizade de irmãos, de fato. Não tem um dia que eu não converse com o Carlinhos, não tem um dia que ele não converse comigo, né? Ele e toda a família. Gente boa. Ele é muito gente boa. Eu nunca vi dizer que Carlinhos teve problema com alguém. Eu tenho, né? Vamos falar lá na frente. Mas Carlinhos nunca ouvi dizer que tivesse um problema com uma pessoa sequer. E muito ético. E é uma pessoa que eu gosto bastante, gosto muito mesmo. Muito. Se eu tivesse que ter outro irmão, eu queria ter um irmão, além do meu irmão Gernis, eu queria ter um irmão Carlinhos. Por isso que eu chamo ele de meu irmão sempre. Moço, pode ser, a gente parece que é sangue, a gente nasceu irmão desde a outra vida pra cá. Verdade. Né? Mas vamos voltar aqui. Aí você voltou, finalizou o magistério. Isso. E aí começa a falar pra gente como é que é essa inspiração de entrar para a parte política. Você já fez um pouco lá em São Paulo, participou de movimento sindical, como você falou, mas no PT mesmo, qual foi essa história? Nós tínhamos um propósito na PJMP de lutar pelo sertão e pela juventude empobrecida do campo e da cidade. É um fundamento criado por Dom Helder Câmara, né? E a gente tinha esse pensamento de sempre estar fazendo um trabalho, inclusive político, de representação política, representação na Igreja Católica. Hoje eu não sou mais católico, mas a gente tinha essa representação, de poder incentivar a candidatura de juventudes, se não fosse daqui, mas sempre estar incentivando, e criar um projeto que fosse popular para toda a juventude de fato. Porque a juventude ela é do campo, a nossa região ela é do campo, a nossa cidade é o campo, e aqueles que moram na periferia da cidade que não tem uma visão de vida, que precisa de uma orientação. E a gente tem esse propósito de transformar a política nesse sentido. E aí nasceu, né? De a gente escolher, naquela época, o Partido dos Trabalhadores era um partido que todo mundo queria fazer parte, né? Pela luta de classe, luta social, luta dos trabalhadores. E aí eu entrei no PT para isso. E foi daí que começou. Aliás, a luta política começou na igreja. Isso é fato. Começou com participação na igreja. Na CPT, na PJMP, no CETA, no MPA, nas nossas andanças, nossas discussões, nas nossas ocupações, nasceu daí. E aí vamos para o campo. E aí eu me filiei no Partido dos Trabalhadores, Carlinhos se filiou, a maioria da PJMP, o pessoal era filiado ao PT, né? E a gente continuou, tínhamos sempre a nossa proposta. É tanto que nós elegemos Otaviano, que era da PJMP, nós elegemos duas ou três, e era da juventude, inclusive da primeira equipe, e tinha também o nosso mesmo propósito. Nós acabamos, né, por eleger Otaviano. Um abraço, Otaviano, 2 vezes vereador, viu? Um abraço. É uma pessoa extremamente humilde e honesto. Uma pessoa honestíssima. Eu não consigo achar, né, algo que desabona Otaviano. Humilde. Ninguém consegue. A humildade daquele homem. A humildade daquele homem eu não sei. O campeonato falava. O homem é humilde demais. Então, a gente tinha isso na PJMP. Né? E aí começou nossas andanças políticas. Eu mais bravo porque eu gostava da coisa. Não, gente, tem que ir pra cima mesmo, tem que. Dessa forma, Edilson. E aí fiquei no PT por um bom tempo. E aí nada é eterno, né? Nada é flor, nada é. E aí a gente começa os nossos primeiros problemas. Os primeiros problemas é quando a gente chega ao poder, né? O poder é cativante. E quando chega ao poder, a gente precisa entender que a gente não só tem os nossos, tem os outros também. Porque se a gente fizer um governo só para os nossos, a gente acaba criando uma panela. Infelizmente criou-se uma panela. E na panela que é criada, os nossos ficam de fora. Isso foi o que aconteceu. E aí a gente começou a ter vários problemas. Eu, né, tinha conhecimento, era secretário do PT, fui secretário geral, fui tanta coisa, organizava as reuniões, organizava um monte de coisa. E a gente começou a ter esses problemas sérios de querer participar do governo, de querer trabalhar, porque não dava. Veja bem, você está numa equipe, elege um governo, não tem sentido você não participar dele. Qual é o sentido disso? Não tem.
Deveria ser, né, uma coisa direta. Não, tá comigo aqui, vai. Mas não foi fácil não, Edmilson. Foi muita briga, muita confusão. A época do PT. Não, Não do Banga. não, depois, muito antes. O bom era que a gente batia, né? Nos batíamos, nós batíamos mesmo, não tem esse negócio. E você, Denilson, o pessoal tá ouvindo minha voz aí, eu não vou aparecer que eu tô mais feito que tu. Ó, e você lembra que na época do banco, você sempre foi uma pessoa que tem muito acesso na prefeitura, Muito. Denilson, em todos os gabinetes, e tudo, ele rodava tudo. Mesmo que não estava no governo, né, Denilson? E aí isso foi um fato importante na época do governo Banga, que eu gostaria que você ficou contra no governo do Banga, não? O governo do Banga é uma história interessante. Nós tínhamos Otaviano e tínhamos o Banga. E o PT tinha esse negócio de prévias. E nós fomos para uma prévia. E aí já tinha um monte de gente chateado. É só o seguinte. Você votava pelo Otaviano, tá? Não, já não era mais Otaviano. A gente já estava com Banga. Ah, sim. Então eu fiz parte da equipe que apoiou a candidatura de Banga. Nós colocamos o Banga. Olha, é o seguinte, a doutora está aqui no meio termo, Cecília, é Banga Otaviano, e nós estamos aqui com Banga. E aí eu era secretário-geral do PT, né? Eu tinha que organizar a eleição. Na eleição, deu Otaviano. Porém, muita gente que votou não era filiado. Eu lembro que foi no clube. E aí quando nós fizemos Não, nós não deu Otaviano, esses daqui não são filiados. Aí levamos o recurso para Salvador. Votou todo mundo. Aí levamos Levamos o recurso para Salvador. Lá em Salvador nós decidimos que seria Banga, porque eu tinha havido tirar os votos de quem não era filiado, ficou só os votos de filiados e nós ficamos com Banga. Então voltamos de Salvador com Banga. Quem foi para Salvador? Eu, secretário, Severino Tesoureiro, Otaviano e o Banga. Chegamos com a decisão de Banga. Não tínhamos chance nenhuma de eleger Banga. Aquela eleição nós não tínhamos chance nenhuma de eleger Banga. Foi uma eleição atípica demais ali. Não tínhamos chance nenhuma, Edmilson. Edinho era o candidato e nós com Banga na mão. E aí, uma coisa interessante, parte do PT, que era Otaviano, não apoiou Banga. Inclusive o Aguinaldo Freitas. Não apoiou Banga. E aí nós ficamos, se Otaviano fosse candidato, a gente apoiaria Otaviano, mas o Banga, vamos ter que trabalhar. E aí nós vamos trabalhar. Eu fui para a prefeitura, ser secretário, e fomos para o trabalho. E aí a gente foi fazer aquele trabalho de formiguinha, e conseguimos eleger Banga, entrando para o governo. Eu era a pessoa número 1 do Banga. Eu fui a pessoa número 1, todo mundo sabe que eu fui o número 1 do Banga. Tudo, a campanha toda. Inclusive de peitar juiz, peitar promotor, aquela coisa toda, tudo passou por minha mão. Então eu era o número 1. Porém, é aquele caso. Você está numa casa com vários amigos, um BBB. E o fogo amigo. Corta as pernas. Porque eu tenho uma visão de que os benefícios deveriam ser para quem realmente tinha precisão. Olha, eu sou isso aqui, ando de chapéu de couro, sandália piada aí do povão aí. Então, se o povão elegeu o Banga, o povão tem que trabalhar no governo. Era essa a questão. Tá certo. Até aí tudo bem. Mas rapaz, quando chegou no mês de julho de 2000, em abril de 2014, lembro como hoje, recebi a primeira dardada. Aí tem umas coisas que eu não quero falar aqui. Eu sou contra. Quiser me tirar de governo, me tire. Mas eu tenho essa visão, se a gente quiser continuar. Porque se a gente for por esse lado, você não vai para lugar nenhum. E aí foi a primeira, né? Eu fui
a justiça decretou que o Banga empossasse professores. Eu estava naquele meio, me empossou, eu renunciei, só que a renúncia ao cargo de assessor especial, né, requeria que após a posse eu poderia voltar, né, ser nomeado. E eu aguardei, só que não fui. E aí já fui sendo tratado como o inimigo número 1 do governo. Imagine, você ajuda a eleger o cara e aí com 2 anos depois você é inimigo número 1 do governo. E nem era inimigo do Banga, viu? Não era inimigo do Banga. Era inimigo de algumas figuras do governo. Sempre tem. É tanto que aqueles que não apoiaram ele do PT depois foram pro governo, aquela coisa toda. E aí eu fui tratado como inimigo do governo. Mas já que eu sou inimigo, então vamos ser inimigo. Né? Eu vou dar minha aulinha normal, vou para minha sala de aula e tal, e tudo bem. Agora não me peça para poder ser favorável a coisa errada, porque eu não vou ser. Como não fui. Não fui, é tanto que Banga tá aí enganchado num monte de coisa que aconteceram. E nós ficamos até o final. É tanto que depois na eleição de 2019 eu saí do PT também nessa época. Saí do PT nessa época, 2014. E já na eleição de 2019, viu, Marcelo? Eu estava no PROS, organizando o PROS, a gente tinha decidido uma situação. Fui convidado até para ser vice de José Valdo, ele me chamou no cantinho. E aí quando foi no dia seguinte. Aí tem história. No dia seguinte o Jó do Toninho e o Toninho tinham tomado partido. Eu até fiz uma matéria com o Peixão e tal. E aí me chamaram, olha, a gente tá aqui e tal, vamos conversar, fomos pro Taquari. De sair lá decidido. Depois eles me chamaram, não, nós vamos apoiar a Cecília. Eu disse, gente, eu não vou não. E não fui. Aí registrei uma candidatura, quando chegou no meio, eu disse, não, agora eu desisto. É tanto que teve que tirar mais 2 vereadores, um por causa de uma desistência de um, tinha aquele negócio de tirar, né? Aí eu desisti, não vou não. Nessa situação não vou. E como não fui. Aí depois a gente foi se resolvendo, né? Mas a história de governo Banga é essa. E o Banga, por incrível que pareça, gente, o Banga é uma boa pessoa. O Banga é uma boa pessoa. Um exemplo. Infelizmente, todo governo tem aquele grupo que acaba, que afasta, que tira a sociedade de perto. Imagine, você se elege como prefeito. E aí você está ali no gabinete para atender o povo, porque o gabinete é do povo. E aí você começa a botar empecilho. Gente, abre esse negócio. Já abre esse negócio. E aí você começa a ter um salto. O Banga nunca teve salto. Quem tinha salto eram as pessoas que começaram a chegar. Né? É tanto que a gente teve várias conversas, né, Marcelo? Não é bem assim, é por aqui, tal. Mas depois eu tive que realmente sair, fui tratado como inimigo e por aí vai. Mas isso é experiência, viu? Isso é experiência. Eu guardo como experiência de vida. Porque você vai, né? Olha, agora eu vou melhorar aqui. Eu tive um erro aqui, agora eu melhoro aqui. Vai aprendendo. Vai aprendendo. Na realidade, eu digo muito o seguinte, que as minhas brigas que eu já tive com a ex-prefeita Cecília, com o próprio Banga também, tive muitas críticas lá na rádio, mas não era ele, o Banga, nem a Cecília. Às vezes é aquela meia dúzia de pessoas que blindam o prefeito ou a prefeita, mas não brinda para o bem do prefeito. Brinda para que ninguém chegue perto para não tirar o poder deles daquela meia dúzia. É assim que funciona. Então, as brigas que eu tinha era basicamente isso. Nunca tive raiva de Cecília, sempre foi minha diretora de escola, minha professora. Hoje eu falo com ela normalmente, sempre falei. Mas as pessoas que às vezes me chateavam, tinha uma meia dúzia ali. A meia dúzia. E essa meia dúzia é a meia dúzia que cava com outras pessoas dentro da prefeitura. E essa meia dúzia aqui, não. Porque eu sempre fui tratado como doido, né? É o doido. Mas o doido de Salvador foi deputado federal, foi deputado estadual, tem uma casa ali. Entendeu? O doido. Eu disse, não, gente, não é doidice não, eu tenho um ponto de vista. Meu ponto de vista é esse. Posicionamento. Meu posicionamento é esse, não é questão de maluquice. Né? Ei, segura aí que a gente vai chegar lá. Você já atropelou minha pauta aqui, falou aí da questão aí. Mas a gente pode chegar lá. Mas essa questão de doido, eu vou chegar lá. Vamos, deixa eu fechar essa pautazinha aqui que eu peguei aqui, que você mandou para mim, um breve histórico seu,
para que as pessoas conheçam um pouco mais. Você falou que não é mais católico. Você não é mais católico. Mas, há um certo tempo, você se dividia entre a Umbanda e o catolicismo. Como é que está hoje? Edmilson, hoje eu sou um bandista. Sou um bandista. A gente sempre precisa ter essa divisão. A parte da minha família sempre foi ligada a religiões de matriz africana, tanto que eu tinha meu tio que morava em Cansanção, a família ainda mora lá, era Babalaô, né? Morreu aos 93 anos, foi enterrado em Jacurici, tem 2 anos isso. E eu continuo, depois saí da igreja católica, né? Tem muita coisa boa na igreja católica, mas também tem muita coisa ruim. E eu encontrei na Umbanda uma forma de você libertar os espíritos, né? De você se sentir bem ao som de um atabaque, você se sentir bem ao som de um canto, né? De uma coisa. É tanto que na Umbanda a gente tem essa sincronia entre todas as religiões. Na Umbanda a gente tem uma sincronia com o Candomblé, tem uma sincronia com o catolicismo, tem uma sincronia com alguns evangélicos, então a gente tem uma sincronia na Umbanda. A lei da liberdade. Essa liberdade que a gente tem, a liberdade com a natureza, você está bem com a natureza, de você cuidar da natureza. Então, hoje eu me considero e sou umbandista, né? Sou feito na Umbanda há um bom tempo mesmo, e me considero umbandista, por conta da liberação do espírito, né? Da questão de você sempre entronizar, né? Tá sempre fazendo meditação com o outro, isso é muito bom mesmo. Até peço, independentemente de frequente não é um terreiro de candomblé, que é bom também estar no terreiro de candomblé de vez em quando, mas que frequentasse um centro de Umbanda para vocês verem a paz de espírito que tem ali dentro. É uma paz imensa, né? Independente de coloração religiosa, coloração partidária. Porque eu tenho muitos irmãos da Umbanda que estão em diversos partidos, né? Tem diversas colorações ideológicas, de gêneros, e há esse respeito entre nós. Então é muito bom. E hoje eu me considero umbandista. Não perdi o meu contato com o pessoal da Igreja Católica. Até pretendo ir amanhã na Missão da Terra ver todo esse povo. Eu tenho uma colega, uma amiga da PJMP, que era católica, hoje ela é do Candomblé, mora em Jaguarari. Tem um terreiro imenso. Ela também disse, me encontrei na natureza. E eu digo mesmo, na Umbanda eu me encontrei na natureza. Na verdade a gente se encontra com o Todo-Poderoso, né? Que comanda o céu, comanda o universo, comanda a terra. A gente tem esse negócio, né? Que sai de dentro. Eu não preciso de versículo bíblico, sai livre na natureza. Embora a gente tenha um respeito muito imenso, a gente também não vai tratar, né? Porque tem gente que desrespeita a gente. Então, quem desrespeita, a gente tem que tratar da mesma forma. Né? Eu respeito. Né? Ontem mesmo, em razão da religião, uma mulher perdeu o olho no Rio de Janeiro, né? Então é meio complicado. Então, a gente tem que respeitar um pouco as questões. Vou falar daqui a pouquinho do Denilson, candidato a deputado estadual pelo PSOL 50011. O Denilson caiu de paraquedas na política. Ele tem história, participação de movimentos importantes, vou falar daqui a pouquinho sobre isso. Mas para fechar a questão de religiosidade, como você é candidato a deputado estadual, você pode emitir sua opinião sobre isso. Como é que você está vendo essa questão da polêmica da Lagoa da Abaeté? Que lá, não sei se você já viu essa questão que tem lá. Para um projeto da prefeitura lá, estão parece que expulsando ou tirando, enfim, pessoas que têm ali não sei se é terreiro, enfim, sei que há uma polêmica muito forte sobre isso. Fala um pouquinho sobre isso. Ó, na Lagoa da Abaeté, a gente precisa entender o seguinte. Primeiro, há um processo ali cultural enorme que a gente precisa respeitar. Aquelas imagens que estão ali na Lagoa não estão ali por acaso. Em se tratando de Salvador, em que todo o seu povo é extremamente, né, tem raízes nas religiões de matriz africana, e a Lagoa do Abaeté sempre foi essa mensagem para o mundo e para nós. Primeiro teria que respeitar a arte, a cultura, que aquelas imagens ali representam muito para a Bahia e muito para Salvador. Existe uma disputa não só na Lagoa do Abaeté hoje, tem uma disputa nas dunas,
né, em relação a essa questão religiosa. Tem uma disputa lá na Pedra de Xangu em relação a essa questão religiosa. E o que é que o pessoal, o povo preto diz? Ora, se nós já estávamos aqui antes, sempre estivemos aqui, não tinha como escolher outro local para fazer esse trabalho de outra religião, tem que ser em cima do nosso. É tanto que está na justiça aí da Pedra de Xangu e da Lagoa da Baeté, por conta do legado cultural e por conta de um direito. Acho que hoje ali é direito, né? Tirar os orixás que estão na Lagoa da Baeté hoje, Salvador ficaria nu. Ficaria nu, né? Quem visita Salvador, quem viveu Salvador, vai ver aquilo ali, sem os orixás ali naquele local, um Salvador nu. Ora, o que aconteceu? E aí a gente parte por respeito. O Estado é laico. Nada contra, mas tem várias praças em Salvador que pode representar a comunidade evangélica, respeitando as que já tem. E aí tem essas três tem que respeitar, né? A Lagoa da Baeté, a Pedra de Xangu e as dunas, né? Precisa respeitar esses espaços, porque é espaço histórico, é espaço de um povo que luta até hoje para se livrar das amarras do ódio, né? do preconceito religioso. Então eu creio que Jesus não quer isso não, né? A gente sabe, se a gente for ler a Bíblia, a gente vai ver que Jesus não pregou essas coisas, né? Jesus veio para todo mundo. A polêmica é forte demais na questão da Lagoa da Baeté. Um dia desse eu vi a TV Bahia fazer uma matéria com alguns membros da religião. E são algumas pessoas por trás da repórter. Não pode, não queremos, o prefeito, não sei se é Bruno Reis, não sei o que. A polêmica é muito forte e tem que haver realmente o respeito. Tem que haver um respeito, né? Eu acho que quando a pessoa, esse direito de ir e vir, né? De ir e vir, as pessoas ficam batendo muito, eu acho até para se aparecer, porque na realidade, quando você não gosta de algo é porque você gosta. É verdade, também com... Quando você é contra um homossexual é porque você é homossexual e você não quer se declarar homossexual, então você se revolta, entendeu? Verdade. Então, geralmente, tudo que a pessoa tem fobia, que essa preconceito, é exatamente que você não conseguiu ser. Verdade, por aí. A outra coisa que eu me manifesto aqui com o Edmilson, vocês não estão me vendo, gente, mas eu estou participando aqui pela voz. Uma coisa que eu queria lhe perguntar, Denilson. Umbanda e Quimbanda, qual é a diferença? Enquanto isso, ó, como passar um bocadinho. A Umbanda e Quimbanda existe uma diferença enorme, embora se cultue em cada uma. Embora na Umbanda você tenha um pouquinho da Quimbanda, né? Na Quimbanda você tem o culto aos Exus, que são mensageiros. Na Umbanda a gente tem o culto aos Exus, que também são mensageiros. Na Umbanda a gente tem o culto aos caboclos. Na Quimbanda não tem culto aos caboclos. Na Umbanda a gente respeita os orixás. Na Quimbanda não tem orixá. Na Quimbanda tem os Exus. Porque do Candomblé Exu é um orixá, né? No caso, a Umbanda geralmente só faz o bem. E a Quimbanda também, ela tem um lado mal, de fazer o mal, de fazer aqueles pactos. Não. Na Quimbanda não tem. Isso é preconceito. Negócio de despacho não tem nada a ver. Não, despacho vai haver porque é oferenda. Oferenda. É oferenda, né? Todo mundo faz uma oferenda, quem não faz? Simbolismo. Um simbolismo da Quimbanda. Só que você vai encontrar lá na Quimbanda os Exus, que não é diabo. Na Umbanda nós não conhecemos diabos, nós não temos diabo na Umbanda. Você acha que o Exu ele faz justiça? Justiça? Sim. Com os injustos, né? As pessoas são ruins, ele faz a justiça com aquelas pessoas? Faz. Né? Faz. Com certeza faz. Exu é mensageiro, aquele que traz e leva. Traz a mensagem, leva a mensagem. Então na Quimbanda, quem é quimbandeiro trabalha só com Exus. Nós temos uma diferença muito grande em alguns locais. Por exemplo, aqui subindo para Paraíba, a gente tem o Catimbó da Jurema. Não sei se vocês já ouviram falar em Catimbó da Jurema.
Subindo aqui, é só Jurema. Eles também cultuam o orixá. Eles também cultuam os Exus. Eles também cultuam os caboclos. Só que o nome é Catimbó da Jurema. E os cantos são muito bonitos. Subindo mais um pouquinho para o Maranhão, você já vai encontrar Codó, que até Mina, né? Tambor de Mina é o nome. Então cada uma região tem uma coisa diferente. Agora o pessoal gosta muito de falar essa situação, Marcelo. E eu digo que é para influenciar, colocar medo nas pessoas. Por que para colocar medo? Ora, sua vida está uma desgraça porque você, Exu fulano, está destruindo. Não é verdade. Não é verdade. Sabe quem destrói a vida das pessoas? Nós, o ser humano. O ser humano. O ser humano. Eu que vou falar que o Marcelo está na quimbanda, ele não presta. Ora, o Marcelo é excelente, faz um trabalho maravilhoso. Está aqui fazendo um trabalho de obra social maravilhoso. E Marcelo é da quimbanda. Ou seja, onde está o erro do Marcelo? Não tem erro, só porque tem uma religião diferente. É como as igrejas evangélicas, são várias doutrinas, né? Isso. Cada qual segue diferente, cada qual faz diferente, né? Já tem aquele que pode se pintar, já tem outro que não quer se pintar, já tem o testemunho de Jeová que em casa toma cervejinha, já tem a congregação cristã no Brasil que no Réveillon toma um vinho. E sempre tem suas polêmicas. Ontem mesmo tem uma polêmica aí da Assembleia de Deus não, da Pentecostal Deus é Amor. A dona da Deus é Amor foi desligada, porque um pastor lá fez uma montagem num vídeo íntimo da pastora, uma série de coisas, ou seja, ninguém fala sobre isso. Mas quando é em relação ao candomblé, a umbanda, a quimbanda, o satanás não é bem assim. Para nós não existe diabo. Vou colocar uma coisa aqui, para nós da umbanda, do candomblé, da quimbanda, tambor de mina, Jurema, não existe diabo. Porque o mal está dentro da pessoa. O mal está dentro de mim, dentro de você, dentro de você. É eu que penso em fazer o mal. O diabo somos nós. Não é o Exu, não é o caboclo. Eu penso assim, não é, entendeu? E nós temos essa visão. É tanto que a gente fala, diabo, não, para nós não existe diabo. Não existe, para nós não existe diabo. Então o que é o diabo? Sou eu. Eu que penso em fazer o mal, eu que penso em dar rasteira. O diabo não dá golpe em ninguém, quem dá o golpe sou eu. O pessoal fala assim, Edmilson, não ande muito com Tyson não, é um diabinho aqui do lado. É. Aí o outro aqui já é um diabo mais, não, o Tyson tá gente boa. Entendeu a situação? Então somos nós. E aí a gente precisa de algum ponto para poder jogar a culpa. A culpa é do diabo. Vixe, o diabo tentou. Não é bem assim. Não é bem assim. Né? Coisa da nossa cabeça, é algo mais psicológico. E o que é que a gente precisa? Estar conectado com a natureza. A natureza cura qualquer pessoa, viu, gente? E a natureza é quem? Deus. E, pelo amor de Deus, quanto tempo tem já aí? Você vê o tempo que quem está aqui, para começar com esse homem aqui, tem muita coisa para se falar. Não cheguei nem no meio da 43 minutos. Não cheguei nem no meio da minha pauta ainda, viu? Onde eu ando, vocês podem olhar, eu vou em vários locais. Eu não gosto não é que eu não gosto, eu não falo de religião onde eu vou, porque eu gosto de respeitar as variáveis. Eu tenho um colega na faculdade que é adventista, que é isso. Eu sei do direito de cada um. E eles também sabem que eu sou, né, da Umbanda. Entendeu? É tanto que eu queria conhecer a Umbanda. Aí eu vai na casa de fulano que tem uma casa assim, tal. Eu quero conhecer o espiritismo, muito bom, vamos lá, dê uma olhada. Porque você precisa se encontrar. Você precisa se encontrar, você precisa saber qual é o seu lugar. Porque quando você conhece, agora eu estou no lugar certo, aí você vai estar de bem, de boa, com todo mundo. Porque senão você vai ficar procurando, não vai encontrar. E uma coisa importante, o padre Eduardo, saudoso padre Eduardo, que Deus o tenha, ele dizia, quando eu estiver no meio de muita gente, Deus está comigo. Então, é isso, Deus vai estar onde tiver um monte de gente falando o nome dele aqui, nós estamos falando o nome de Deus aqui. Deus está aqui com a gente. O seu Deus, o meu está aqui com a gente. Porque nós estamos falando
em nome dele. Deus está em tudo. Isso. Deus está aqui nesse momento aqui, tá vendo? Você até cantar, né? E o pessoal tem essa mania, ó, de gente, pessoas, né? Que fala assim, que Deus não está dentro de um bar, que o cara está bebendo, que Deus não vai lá não. Deus, ele está com todo mundo, velho. Toda parte. É igual condenação. Condenação. Jesus condenou quem? É o tanto que eu gosto da pregação do Caio Fábio. E ele deu entrevista no Danilo Gentili. E Danilo pergunta a ele, né? Quem foi que Deus condenou? E ele diz: condenou ninguém. Tava cheio de puta, de viado. Ele não condenou ninguém, ele só disse que quer seguir, siga-me. Mas Jesus condenou um grupo de pessoas. E a gente precisa estar ciente disso. Jesus condenou os escribas, Os fariseus. é bom. Ah, mas era não era a humanidade, não era o homem, era um grupo de pessoas, os escribas. Jesus condenou os escribas. E quem eram os escribas? Eram aqueles que escreviam a lei, que ultrapassavam o limite da lei. Condenou os fariseus. Quem eram os fariseus? Ah, era a humanidade. Não era a humanidade. Eu não sou escriba nem sou fariseu. E condenou aqueles que vendiam no templo. Chamou até de ladrões. Condenou. Então Jesus condenou 3 grupos. E está bem específico lá em Mateus. Quem quiser depois ler a Bíblia vai lá e vai achar. No mais, ele não condenou mais ninguém. Então, e eu sou quem para condenar qualquer pessoa, Edmilson? Só pela função dele estar na política ou por ele ter uma opção sexual diferente, eu sou quem? Nós não somos ninguém. Se o Salvador não condenou, eu vou condenar, minha gente. Não posso. Eu não posso fazer O isso. julgamento está lá em cima. Não posso. Meu filho, parei, para não travar minha pauta aqui, senão vai ficar aqui até de noite, viu? Vamos ficar aqui até de noite. Nós temos algumas coisas para a gente falar aqui. Danilo, fala para a gente, a gente estava aqui ainda contando um pouco da sua, né, que breve história aqui do que você me passou, claro que sua história é muito maior do que isso. Mas você retornou em 2000, aí depois você foi concluir o ensino médio. Participação de movimentos, fala um pouquinho sobre essa experiência de participar de movimentos como o CETA, a MPA, enfim, esses pequenos movimentos que você participou, juntamente também com pastorais. Fala um pouquinho sobre isso. Primeiro, como eu já falei antes, é que eu comecei minha vida na política a partir da pastoral da juventude do meio popular. Após isso, a gente teve início na CPT, que é a Comissão Pastoral da Terra, onde tem todos os movimentos da Diocese de Bonfim, a CPT. É a pastoral que faz a missão da terra acontecer. E aí a gente participa, e eu participava, né, pelo Zonal 2, dando assessoria, né, dando opiniões, até na luta mesmo. O movimento CETA, que é um movimento de trabalhadores e trabalhadoras rurais, assentados e assentadas do estado da Bahia. Aqui em Tiúba a gente tem o CETA, né? O pessoal está lá na Camandaroba, no Rio Verde, está lá em Cansanção, ali ao lado, e a gente sempre se reúne. É tanto que em Tiúba nós fizemos o primeiro acampamento de mulheres, ainda no governo de Cecília, pelo CETA. O MPA, que é o Movimento dos Pequenos Agricultores, nós tivemos uma luta imensa. Essa questão de água e a doutora Itiúba surgiu aí no CETA. Nós conseguimos colocar água lá na Pinheira, seu Mateus. É tanto que ele sempre, quando ele fala, olha, você foi comigo na sala do deputado lá e do governador, na governadoria, e lá a gente saiu com uma água, seu Mateus. São histórias para contar, a gente guarda. Já teve por lá? Já tive por lá. E teve aí que ele está com a perna quebrada, a gente estava conversando, seu Mateus. Se a gente não iniciasse aquela luta, não teria adutora em lugar nenhum. Hoje Itiúba está cheio de adutora em todo lugar que chega, né? Um movimento belíssimo. Tem seu Zeli, que é do movimento MPA, né? Hoje está aí junto com o Matheus, que é irmão do Zeli, fazendo esse trabalho, que é muito interessante. E vale a pena. Até convido a juventude que está aí a procurar os movimentos CETA, MPA e fazer parte, né? Que vale a pena participar.
Hoje o pessoal está mais instruído, viu, Marcelo? Viu, Taison? Hoje o pessoal está bem estudado. Olha, pelo esse movimento social, a gente conseguiu a escola Família Agrícola de Itiúba, sob a coordenação de Crispim, um grande lutador da terra e do povo. Né? Hoje nós temos a escola estadual lá no assentamento do Rio Verde, no perímetro irrigado de Jacurici. E conseguimos determinadas situações que, se não fosse pela luta desses movimentos, não sairia em hipótese alguma. Muita gente acha que não vale a pena, mas vale a pena. Vale a pena. A gente só consegue na política as coisas através da luta. Se não lutar, não vai conseguir. Então é necessário buscar, caminhar, correr. E os movimentos, Edmilson, CET, MPA, eles contribuíram e têm contribuído muito para Itiúba. Muito mesmo. Certo? Muito. Então até a juventude aí, tem muitos jovens lá no MPA, tem muitos jovens lá no CETA, tem muitos jovens do movimento de mulheres aqui em Itiúba. Eu até aconselho, peço, procurem Crispim, procurem o pessoal da igreja, o pessoal da CPT, vão se enturmando, porque hoje o pessoal está bastante estudado, o pessoal está bastante, não é mais como antes, que a gente não tinha um conhecimento. Hoje o pessoal tem mais conhecimento nessa área, né? Está bastante estudado, então as coisas mudaram bastante, mas vale a pena mesmo. Mas é o tipo de política que eu falo muito, às vezes muitas pessoas não entendem meu posicionamento. Para mim, política é isso aí. Para mim, política não é você se digladiar com o vizinho que não vota no candidato que você vota, você se digladiar com um amigo que está distante, mas vota em outro candidato, você deixa de ser amigo, fica inimigo, você se digladiar até com um parente, com um irmão ou com um primo. Para mim, isso aí não é política. Para mim, política é isso aí. Os jovens se engajar em movimentos importantes para ajudar os mais necessitados. Para mim, política é isso aí. É isso, é a juventude participar. Nesses últimos 20 anos de Itiúba, vamos colocar assim, vou colocar 20 anos. A participação da juventude nos governos. Vamos colocar. Pequeno. A participação da juventude nos governos. A gente não tem. Quando um jovem vai participar de um governo, ele vai ser um chefe com salário de R$500 ou encarregado para carregar peso. Sem poder, né? Você não tem juventude em locais de destaque nos últimos 20 anos. Não tem. E a gente precisa criar condições para que esse jovem ele possa também se engajar. Porque se a gente não dá condições, eles vão se engajar na política nunca. Então é necessário dar condições, não se aproveitar, né? Porque a gente sabe que tem algumas pessoas na cidade que se aproveitam da juventude. Se aproveitam da juventude. Então não se aproveitar, realmente dar condições de participação. E aí faz uma análise desses 20 anos. Em políticas. Política pública, fulano, sim. Mas na política pública, participação em política, participação em governo, ajudar a governar, ter cargos de destaque. Não temos, Edmilson. Dá ideia. Não temos nem ideia, não temos. A gente precisa dessas condições. E lá nos movimentos a gente encontra isso. Nos movimentos sociais a gente encontra espaço. A gente encontra, você tem direito de fala. Você tem que se engajar por isso. E a gente precisa criar essas condições. Eu acredito que um dia a gente vai conseguir, né? Vai conseguir. Eu estou doido tentando terminar aqui, fechar aqui a minha parte da biografia do Denilson, que a gente tem muita coisa para a gente conversar. Não, e o podcast é isso mesmo. Tem tempo, são 54 minutos. No dia que a população itiubense entender quem são realmente os seus itiubenses que pensam o melhor para o município, as pessoas que têm inteligência e que se colocam para ajudar nesse sentido, aí as coisas vão melhorar muito na cidade, tenho certeza disso. E o Denilson é um deles. Nós já começamos um passo. Já começamos um passo. Exatamente. Embora eu me considere como oposição, que a gente tem que ter ao governo, Zé do Rádio é filho de Itiúba. Eu tenho que conhecer, reconhecer. É isso que eu prego. É filho de Itiúba. E eu espero que os itiubenses continuem elegendo pessoas que vão poder de Itiúba. Para mim não importa. Eu quero filho de Itiúba.
Porque na história do município de Itiúba, a gente tem elegido muita gente que não é filho da cidade, que não pisa nesse chão, que não nasceu desse chão. Então, já temos um ponto positivo. Outro ponto positivo é do rádio da zona rural. Outro ponto positivo. E eu estou falando aqui sem amarras, embora seja oposição, mas eu tenho que reconhecer. Eu não posso dizer, porque eu sou oposição, o cara não presta, não vale nada. Não posso fazer isso, eu sou injusto, Edmilson. É Eu sou isso aí injusto que na eu fé. prego todos os dias, é isso aí que eu prego. Né? Não tem. E não pode ser injusto. Muita gente às vezes fala assim, o pessoal às vezes confunde as minhas querelas políticas com a doutora Cecília. Aí alguém chega assim, Edmilson, a doutora Cecília não presta isso. Eu digo, olha, eu não vou por esse lado. Ela tem as suas virtudes. Ela tem as suas Não virtudes. posso. Foi governante por 3 mandatos, tem as falhas, é normal, tem as falhas, mas ela tem as suas virtudes. Então a gente não pode analisar. E você está É verdade. Então eu não posso, eu sempre digo, eu não posso dizer que o fulano é isso, só porque eu sou tenho uma posição política partidária. Pode ser que o cara seja meu opositor e faça melhor do que eu. Então eu não posso, cuide mais da população do que eu. Então não posso ser. Então nós já temos um ponto positivo. Primeiro ponto positivo, prefeito atual é da cidade. Segundo, é da zona rural. Que bom que o povo está elegendo gente da zona rural para comandar essa cidade em um município totalmente rural. Certo? Isso é bom, isso já é um caminho andado. E eu tenho falado sempre sobre isso. E tenho ajudado. Quando o Denilson precisa de uma ajuda, você pode fazer isso. Olha, eu preciso de uma ideia aqui no governo. Então, posso. Sabe por quê? Não falo de ser oposição, que eu vou me colocar algo que seja interessante para a sociedade. Eu não posso fazer isso. Eu estou sendo injusto, estou sendo mesquinho, chama de mesquinhagem. Eu não posso ser mesquinho. Mas eu fico retado com você, porque você, às vezes eu quero falar com você para você nos ajudar em alguma coisa, você só ouve o Dr. Fred Paixão. Dr. Fred Paixão, o Denilson para ele Dr. Fred é uma pessoa que eu gosto bastante. Adora você, ele adora você. Eu já conversei com ele muitas vezes sobre isso. Se Dr. Fred fosse uma jovem, eu ia me casar com o Dr. Fred. Eu gosto demais. Olha, sério, eu gosto muito do Dr. Fred. É tanto que na campanha eu Ontem eu disse. estava falando com ele falou sobre você. Eu disse para Dr. Fred, ele sabe disso, Dr. Fred, o senhor é o meu preferido. Seja candidato a prefeito ou vice-prefeito, o senhor sabe que o senhor é meu preferido. É tanto na reunião de política para decidir vice, eu disse, gente, meu preferido é Fred. Meu preferido é Fred. E tio Benz, gente boa, tem um trabalho social brilhante. Nunca vi Fred tratando mal ninguém aqui, né? Atendimento excelente. Teu pai maravilhoso. Doutor Egui, pai maravilhoso, sabe? Já teve uns perrengues com o doutor Egui. Não era briga não. Era só dizer, não faz, vai. Mas doutor Egui, rapaz, é gente boa demais. Agora Fred pra mim é especial, gente. Mas pegando essa pegada aí, que eu penso assim, eu observo muito assim, você tem mais psicologia do que eu, nessa pegada porque, digamos, ou grupos políticos ou o povo em si, não sei se o povo, mas para mim eu penso que é grupo político. De repente você vê essas qualidades todinhas, doutor Fred, mas o grupo não vê. De repente eu vejo qualidades enormes em você, mas de repente o grupo não vê. De repente eu vejo qualidades enormes no Tyson, sei lá, em alguém, mas um grupo político não vê. Por que acontece isso? A primeira é que a sociedade, ela definiu, a sociedade mesmo, ela definiu que só elege pessoas se tiver grupo político. Então a gente precisaria desfazer isso na sociedade. Gente, não é o grupo, é a pessoa. Né? A pessoa tem qualidade, ela pode ser candidata, mas a sociedade, a própria sociedade, ela botou isso na cabeça. E é cultural de que só se elege se tiver grupo político. E dinheiro. E dinheiro. Grupo político e dinheiro. E aí a gente vai para os grupos políticos. Quando se une grupos políticos, a gente sabe que se une por interesses. E o interesse tem que estar acordado. O interesse tem que estar acordado com quem vai. Provavelmente, eu posso ter boa qualidade, você pode ter boa qualidade, Fred ter boa qualidade. Porém, a gente tem um pensamento distante daquilo que o grupo almeja.
Porque quando o grupo vai, ele já vai definido. Fulano é secretário, fulano é secretário, fulano é secretário. Eu, a pessoa que está se propondo com essas qualidades, todas, não, peraí, meu secretariado quem decide sou eu. Vocês vão vir me apoiar dessa forma, tudo bem. Não, aí então não tem grupo. Você pode ter 1000 qualidades, mas se você não for dessa forma, você não vai conseguir chegar nunca a lugar nenhum. E eu sonho que um dia a sociedade saia dessa marra. E olha, é o seguinte, ó, vamos voltar aqui na pessoa. Não quero saber de grupo, não. Eu quero saber da pessoa. E aí a gente vai para algum lugar. Porque quando a pessoa está livre aqui, ela vai conseguir pegar meu amigo Marconi e colocar como secretário de assistência social. Ah, mas por que o Marconi? Sim, ele mesmo. Por que não? Entendeu? Eu vou poder pegar meu amigo lá da balança, que ninguém nem sabe quem é, tá? Ou a pessoa lá do Alto São Gonçalo, ou a pessoa lá da... Vamos colocar lá da Vale dos Ossos uma pessoa lá para ser secretário. Aí eu vou colocar, sabe por quê? Porque eu não foi acordado em grupo. O grupo me apoiou para eu mudar a cidade, para eu trazer política pública. Então, mas a gente precisa disso, eu acho que a gente precisa, vai andar um pouco, a gente precisa. Igual o prefeito de Colatina. Exemplo de prefeito para o mundo, para o Brasil. Um exemplo. Entendeu? Um exemplo. Ele se elege sem precisar de grupo político, porque ele tem a forma de governar e o povo entendeu. Mas eu nessa pegada aí, eu não vou falar não, porque eu sei que você tem seu posicionamento político, mas assim, a eleição passada de presidente, eu imaginei que isso iria se refletir nas eleições estaduais e municipais. A eleição passada do presidente, o presidente se elegeu em 2018, se elegeu só, digamos assim, só, sem amarras com partido, sem amarras com tal. Ele meteu as caras, foi, o povo queria e de repente foi uma mudança. Eu pensei que aquela eleição ali fosse refletida depois das eleições estaduais e municipais, que um Edmilson hoje tivesse vontade de ser candidato a prefeito de Itiúba, mesmo que 10 partidos políticos não quisessem, mesmo que 10 empresários ricão não quisessem, mas ele sozinho e o povo abraçasse a ideia e elegesse. Mas eu acho que ainda não, né? Não, ainda não. A gente vai ter que andar muito. Eu também pensei assim. Mas se você vê a luta na eleição passada dos grupos, vai ou não vai, tá na Bahia. Sabe aí esse negócio dos grupos, ia ser Zé Ronaldo, ou ia ser não sei quem, de repente, aí no PT a mesma coisa. Então, no PSOL a mesma coisa. Então, eu penso que a própria sociedade ela precisa tomar um rumo diferente. E a gente precisa investir nessa juventude para que esse rumo seja mudado. E a gente precisa investir em Itiúba, porque Itiúba envelheceu, viu, Marcelo? Viu, Edmilson? Olha, nós temos 36 mil habitantes. Faça as contas. E temos 30.024 eleitores. Então, a gente precisa analisar que esse é sinal que não temos nascimentos. Né? Espero que esse censo, o novo censo, mude alguma coisa. Mas se não mudar, nós seremos uma cidade envelhecida. Então a gente precisa botar os pés no chão. Então, a gente precisa fazer uma mudança aqui. E tem outra coisa, a questão que atrapalha os governos é você não ter uma Câmara qualificada. Uma Câmara Municipal que não é qualificada para o exercício da função de vereador, aquilo que a lei emana, todo prefeito vai ter problema. Por que vai ter problema? Porque ele vai ter que encher, se não encher a máquina, e esse vício a gente precisa ir acabando. A função do vereador é fiscalizar os atos do Poder Executivo. Mas se eu, enquanto vereador, estou aqui em negociação aqui, eu vou fiscalizar o quê? Nada. Aí vou começar a exigir mais, e aí você acaba. Então, não digo praga, porque a função de parlamento é uma função muito digna e ordeira. Mas a gente precisa qualificar mais a Câmara de Vereadores. Qualificar a juventude para ir para lá, qualificar as mulheres para ir para lá. Qualificar mesmo, não, o trabalho de vereador é esse aqui, a gente precisa, dar essa qualidade. Embora esse sistema de coalizão no Brasil é um sistema que corrompe. Porque você precisa fechar uma coalizão,
para governar. Ou seja, você fecha coalizão como? Em acordos. E acordos para coalizão a gente sabe como é que eles funcionam. Rapaz, essa palavra, coalizão. É o fisiologia. Tem um tempo, rapaz, É o fisiologia. tem tempo que eu não ouço essa palavra, viu? Juntar todo mundo, então... Eu fico. Que é coalizão, capilarização, Isso. equânime. Equânime. Eu fico Por aí. muito triste, Denilson, sabe o que é? Antes de terminar de fechar aqui essa parte, você falou de Câmara, eu fico muito triste quando eu ouço um vereador falar que reclamar de dinheiro. Não tem dinheiro para nada, meu dinheiro quando entra no dia 20, dia 21 já não tem mais nada. Rapaz, numa cidade como Itiúba, você ganhar R$5.500 por mês, 7.500. é R$7.500. 7.500. É É 7.500. Secretário. R$7.500 numa cidade como essa aqui é salário, meu amigo. Aí você lembra da nossa luta? Eu, Davidson, Renilson, a própria rádio, todo mundo nós fomos pra cima para não ter esse aumento de salário. Porque assim, para o município de Itiúba, 12 mil para vice-prefeito é muito dinheiro, 17 mil para prefeito é muito dinheiro. E 7.500 para vereador é muito dinheiro, minha gente. Ah, porque eu tô tirando aqui imposto de renda, né? Então baixe para tanto e fique sem imposto de renda, não pague. Mas se fosse somente o 7.500, mas não é só 7.500. Não, sim. É isso aí, é uns puxadinhos aqui, um puxadinho ali. Mas veja bem, e aí eu Tem a verba de gabinete, Isso. tem não, né? Eu tô a quase. Se tiver, deve ser- Estou a quase. Não, fez 11 anos agora que eu dei entrada num pedido no Ministério Público para fazer concurso público. Agora que a vereadora Vivian pegou, foi para cima e tal. Pegaram a lei de 16 vagas e diminuíram as vagas. Aí eu falei, como é que é isso? Aí, veja bem, quando eu vejo vereador dizendo que tem que pagar a farmácia, tem que pagar não sei o quê. Eu tenho que pagar a farmácia. Eu tenho que ver o exame de fulano. Isso não é papel do vereador. Não é. Não é, minha gente. Mas também tem esse ponto que eu ia entrar, que eles reclamam disso porque o povo vai pra cima deles e eles têm que, às vezes coisas que o município tem que resolver, eles não resolvem, eles têm que dar o remédio, não sei o quê. Não é pra isso o papel do vereador. Isso não é. Não é e nunca foi. No momento. Mas eles são assim. Mas eles acostumaram assim. Mas no momento que parar, no momento que um vereador desse começar a parar de fazer, não, é função do município. Então, a gente vai dar condições do município. Vai lá no orçamento, emenda o orçamento, dando condições de comprar remédio. Peraí. Pra que serve o orçamento? E ele deu. Não é pra isso? Se Vá não lá, tiver dinheiro no lugar, puxa do vá outro. lá na sua emenda impositiva, que vereador tem emenda impositiva, e coloca emenda impositiva para comprar remédio o ano todo no orçamento. Aí não vai sair do seu bolso. Vai lá e bota uma emenda impositiva para sair da emenda que você colocou para fazer exame. O executivo não vai ter problema de executar a demanda. Agora eu pego, eu não faço nada disso, aí eu fico, para poder o povo estar no pé, estar precisando, estar alegando e tal. Não, aqui, exame aqui, exame aqui, exame. Cabeça, Outra coisa que não é necessária, quando eu vejo vereador com examinho na mão, para marcar na Secretaria de Saúde, o que acontece? O vereador acaba cortando a fila de quem está na fila, já esperando, porque ele é vereador, ele chegou ali, não, vamos atender. Então acaba cortando a fila, quando na verdade o povo já está ali na fila faz tempo. Aí o cara corta a fila de quem já está na frente. Não é papel de vereador marcar exame. Aguardando um exame e o vereador vai passar. E às vezes as pessoas com a necessidade é bem maior. Não é papel de vereador marcar exame, não é papel de vereador dar remédio, mas é papel do vereador no orçamento dar condição financeira ao município para executar. Só deixa eu te perguntar uma coisa. É simples. Você vivencia a Câmara, que eu sei, você participa de sessões, você vai sempre. Eu mesmo tenho ido muito pouco. Você já viu quando o orçamento é levado para a Câmara? Você já viu algum vereador fazer emenda nesse sentido? Não, nenhuma emenda nesse sentido. Seria um debate com a sociedade também, né? Aí a gente sabe quais são os nossos problemas hoje. Nós estamos tendo problema na saúde de remédios, Exames. que não é barato, viu, gente? Eu sei das tripas corações que se fazem para pagar remédio de saúde. E o recurso de saúde não é muito, minha gente. A gente precisa ter a consciência de que recurso para a saúde não é muito.
É pouco. Quando você o PAB, o procedimento é ínfimo. Aí quando você chega lá que você vai olhar, é recurso muito pouco. Quem tem que fazer isso? É com recurso. O vereador tem a obrigação de emendar. Agora o vereador emenda o quê? Vamos fazer, bota aqui para fazer, para limpar a fazenda do fulano. Sim, é necessário. É necessário, mas a necessidade básica. A necessidade básica. Né? Remédio, água e outras coisas mais. Fralda geriátrica para quem está acamado em cima da cama precisando de fralda, precisando de outro tipo de remédio. Tá aí o orçamento, a gente sabe, eu sei, você sabe, você trabalha nessa área de orçamento. O orçamento tá aí para isso. Quando chega na Câmara, para o vereador olhar onde é que eu vou tirar, onde é que eu vou botar despesa. Onde é que eu vou fazer emenda para fazer essa despesa? E emenda impositiva, que o vereador de Tilba tem direito, todos têm direito a emenda positiva, é justamente para você impor. Olha, gestor, estou impondo você gastar isso aqui nisso aqui. Pronto. Ou seja, eu sei que a demanda é remédio. Então vou fazer emenda. A minha emenda positiva é para comprar remédio. Eu sei que a minha emenda é exame. Eu vou fazer minha emenda positiva para pagar X exame. Simples. Mas não faz por quê? Porque querem viver no assistencialismo e as pessoas precisam se libertar. As pessoas precisam entender que elas podem fazer. Elas podem ir lá, não, é um direito meu, eu posso ir. Agora me dê condições para o município colocar. E a gente tem isso, né? Não é agora não, viu? Isso é antigo, isso é cultural. Né? E a gente precisa fazer essas mudanças. Mas eu fico chateado, viu? Quando eu vejo. Eu pago remédio! Não, pera aí, minha gente, não é sua função não. De jeito nenhum. Bom, deixa eu finalizar aqui para a gente entrar nessa parte política que eu quero entrar com o Denilson Batista, que hoje é candidato a deputado estadual pelo PSOL, número 50011. Mas deixa eu fechar aqui a parte da biografia dele. Você começou a cursar Direito na Faculdade de Ages em 2019. Quando é que termina o curso e quando é que eu vou começar a dizer na rádio? Doutor Denilson Batista. Veja bem, eu comecei a fazer Direito na Faculdade de Tecnologia Empresarial, que hoje é Rui Barbosa, que fica ali ao lado do Extra Paralela, na área 1. Sim, você botou aqui. Conheço. Entendeu? Eu passei no ProUni, por sinal, a primeira bolsa de ProUni de Itiúba foi a minha. E aí eu fui para Salvador. Fui embora, vou fazer Direito, que era um sonho que eu tinha. Mas também tinha feito já o vestibular da UNEB. Aí fui nesse primeiro. Fiquei em Salvador 6 meses, trabalhando lá, né? Trabalhando não, que eu não trabalhava. Tinha uma quantia guardada e fui para lá. Gastei a quantia. Nos 6 meses, cadê que não tem mais dinheiro? Aí tem uma professora Helenice, delegada da Polícia Civil, ótima professora, brilhante. Ela disse: espere mais um pouquinho que eu arrumo uma vaga aqui na faculdade para você trabalhar. Aí disse: professora, eu vou dormir na rua. Então a alternativa que eu tenho é trancar. Depois, se eu tiver dinheiro, eu volto. Tranquei e vim embora. Uma semana que cheguei em casa, aprovado no vestibular da UNEB. Fui fazer pedagogia na UNEB. Aí fiz pedagogia na UNEB, passei os anos todos lá, me formei, sou pedagogo. E quando foi em 2019, eu tive a oportunidade de ir na AGES, fazer o vestibular da AGES e passar em Direito. Agora eu entro. Vou concluir o sonho. Aí estou lá na AGES. O ano que vem, em dezembro, eu me formo. O ano que vem, já no início, eu vou fazer exame da ordem, primeira fase. Porque assim, ó. Fazer a OAB, né? Ele vai passar. Você faz o curso de Direito. Você vai ser bacharel. Você não vai ser advogado. Você é bacharel. Para você advogar, você tem que fazer o exame da ordem. E o exame da ordem são 2 etapas. Primeira e segunda. E aí é que pega, né? Isso. Tem que estudar bastante para passar. Mas eu vou fazer o possível para passar na primeira etapa e também na segunda. Tanto que a medicina, quando você se forma médico, você tem que fazer residência. Isso. Para se consolidar. Senão... Para se consolidar. A residência é obrigatória fazer. Só que na OAB é curso. É uma outra faculdade. É uma outra faculdade dentro de um dia. Então,
você tem que estar com a cabeça tranquila, comer muito chocolate. Eu conheço um amigo que tentou 12 anos para passar na OAB. Tentou 12 anos. Foi todo ano. Não, e a OAB é o Tem seguinte. um primo meu também, tentou um tempão. não foi? OAB é o seguinte. Tá no curso, chegou no nono, faça OAB estudando. Porque depois que você deixar a faculdade, minha amiga, o bicho pega. Você tá com os conhecimentos. Isso. todos na Não, e tem Minha mais. família fez isso. O cursinho para OAB é caro, não é barato. A faculdade lhe oferece de graça, então pegue na faculdade, faça o exame da ordem, entendeu? Se você não passou na primeira, você já tem uma base para ir para a segunda, ou para a primeira novamente, que agora o exame da ordem é em 3 vezes, né? Tem a primeira etapa, a segunda etapa e a primeira de novo, em um ano. É sempre assim. Então eu pretendo já no ano que vem fazer o exame da ordem, que aqui em dezembro, na formatura, eu quero estar de carteirinha, aqui me disponibilizando para a sociedade, para trabalhar para a sociedade. Tem muita gente que precisa do direito em Itiúba. Temos bons profissionais na cidade, bons mesmos. O meu preferido, o Dr. Fred. E Tenho certeza que você está com seu nome à exposição para a Defensoria Pública. Tenho certeza que você está com seu nome lá, que você é um cara que pode ajudar muito. entendeu? Então a gente precisa, tem muita gente que está precisando do direito, né? Tem muita demanda, não é pouca. Tem muita gente que não tem condições de pagar advogado, que também está precisando da demanda. Então, quanto mais advogados... E assim, a gente precisa de advogados que façam uma experiência, né? Que tenham realmente conhecimento da área que quer atuar. Para poder defender o cliente, ou defender, fazer seu trabalho social, né? Porque o advogado tem um trabalho social enorme. E a própria OAB, ela pede que os advogados tenham um trabalho social. E é necessário. Então, me formo o ano que vem e estarei aqui na cidade para a gente estar trabalhando. Estou fazendo um sonho, né? Realizando um sonho de muito tempo. Sempre quis fazer isso. E estamos para frente. O Denilson, o pessoal está ouvindo minha voz aqui, eu não estou aparecendo, porque eu não estou preparado para isso. Mas estou preparado para fazer a pergunta e quem está, né, assim, gerindo o nosso podcast é Edmilson Alves. Muito respeito, eu adoro, pessoa maestra. Você vem como candidato a deputado federal. Estadual, desculpa. E PSOL, né? Pessoal. O PSOL é um partido meio assim, e as pessoas precisam entender mais o que é o PSOL. Esse negócio de não gosta de fazer publicidade, né? É bem assim, na dele, né? É aquela questão de você, corpo a corpo, eu acho que é isso. E como é o PSOL? Fala pra gente assim, como é o PSOL? Seu partido que você vai ser candidato a deputado estadual, já é candidato a deputado estadual. Já emenda respondendo como é que está o PSOL de Itiúba hoje. O PSOL é um partido de base, de luta de classes. Muita gente está no PSOL, veio do PT, inclusive eu vim do PT. Outros que estão em Salvador, estão na direção também vieram do PT. Sua maioria dos que estão no PSOL vieram do PT. Mas o PSOL foi criado pela nossa digníssima querida ex-senadora Heloísa Helena, amor de pessoa, gente. Foi criado na época por Heloísa Helena, Plínio Arruda Sampaio e outros companheiros, justamente por conta daquela dissidência lá do PT naquela época, né? Teve aquela dissidência, teve aqueles problemas e aquela galera decidiram fundar um partido que pudesse pelo menos, né, reacender aquela chama que houve da fundação inicial do PT, que era realmente a luta de classes, né? Defender a classe trabalhadora, os menos empobrecidos. Então o pessoal veio com com essa qualidade. Só que nós mudamos bastante. Fizemos 17 anos ontem de pessoal e nós estamos passando por uma transformação, mudamos bastante. Inclusive nós precisamos fazer uma abertura agora, estamos fazendo para o meio evangélico. Temos vários candidatos do PSOL que são evangélicos, diga de passagem, lá no Rio de Janeiro, aqui também na Bahia tem candidatos do PSOL evangélicos.
justamente para a gente tirar esse estigma de colocar de que o pessoal é contra as igrejas, é contra as pessoas e tal, mas estamos mudando. Eu creio que tivemos essa abertura e foi muito bom abrir, porque o radicalismo não leva ninguém para lugar nenhum. E O PT, né? Lembra? e é o que eu disse, a gente precisa fazer essa abertura, abraçar todo mundo, fazendo com que as pessoas venham, né? Vejam o nosso programa, vejam como é, né, o estatuto do partido, e assim a gente tem feito. Então, e por que estou no PSOL? Estou no PSOL porque acredito verdadeiramente que o PSOL hoje ainda é um dos únicos partidos que defende de fato a sociedade menos empobrecida. Mas se você for ver, vai aparecer alguns casos? Vai aparecer casos errados? Vai. Todo partido tem casos errados. Todos. Mas você vai ver que, se você olhar para o Congresso Nacional, você olhar para as assembleias onde tem deputados do PSOL, você vai ver a defesa do PSOL, né, pelos menos favorecidos sempre. Sempre você vai ver o pessoal ali querendo emendar alguma coisa. Olha, peraí, aqui vai beneficiar o rico, a gente precisa beneficiar os mais pobres. Então, estou no PSOL por conta dessa defesa dos mais pobres e por me encontrar ideologicamente, né? Ideologicamente, porque a gente não consegue ir para um lugar. Em relação ao pessoal de Itiúba, atualmente o pessoal de Itiúba a gente não tem ainda